A gente vai conhecer essa ferramenta, esse produto, o Onvio, né? O que é o Onvio? Né? É um software em nuvens da Thomson Reuters, criado a partir de uma plataforma online. Essa solução ela vai fazer a gestão de todas as nossas necessidades como escritório, dando a liberdade para que contadores e clientes gerem resultados juntos. Então essa é a sacada, resultados juntos, trabalhando cada vez mais próximos. Então aqui a gente tem alguns benefícios imediatos, como proximidade, como a segurança, conectividade, mobilidade, certo? Então bora passar para frente. E aí a gente tem um vídeo aqui da Onvio que eu vou passar, certo? E vamos logo direto para o acesso ao Onvio. Então aqui a novidade do Onvio é que a gente tem várias plataformas para que a gente consiga acessar o Onvio. Então a gente consegue pelo navegador ou através de aplicativos, tá? Então do navegador diretamente do computador, tablet ou do próprio celular também, através do site onvio.com.br ou através dos aplicativos, né, que a gente tem, que é o Onvio Portal do Cliente, Onvio Documentos e o nosso autenticador, tá? Tudo isso a gente encontra lá no App Store e na Google Play também, para Android e iOS. Então, qual é o primeiro passo para a gente acessar o Onvio? Então a gente tem dois passos básicos. O primeiro são para aqueles clientes com contrato a partir de 2019, que são os clientes novos, onde quando eles aderem ao nosso sistema, automaticamente eles já estão no Onvio. E a gente tem os clientes anterior a 2019, que a gente passa por um processo de migração. Esse processo é autorizado pelas unidades ou pelas filiais, né? E a gente faz esse processo sem dados, ou agora com a matriz que vai estar migrando todo mundo aí com dados, certo? Então, como é que começa esse processo de migração? Então, o primeiro passo que a gente vai ter, após a gente estar autorizando essa migração, a unidade ou a filial está autorizando essa migração, né, o cliente ele vai receber um convite para realizar o cadastro do primeiro usuário, certo? Então, a unidade autorizou, o cliente confirmou lá dentro do domínio atendimento, lá na ativação de produtos, né, a migração do Onvio, então ele vai estar recebendo um e-mail de registro. Então é importante saber que esse usuário obrigatoriamente vai ser vinculado ao usuário gerente, certo? Então, a partir do momento que eu realizar o meu primeiro registro do Onvio, o e-mail a ser registrado obrigatoriamente será vinculado ao usuário gerente do sistema, tá? Então aqui a gente tem um modelo de como é esse e-mail que a gente vai receber e registrar a conta, vai clicar em registro agora e vai para a tela de registro, onde ele pede para confirmar o e-mail. Então, se a gente estiver passando pelo processo de migração, onde já aconteceram alguns casos aqui no estado, de que o cliente registrou com um e-mail que ele era um e-mail pessoal e ele não queria vincular o gerente. Então, essa é a oportunidade que a gente tem para trocar o e-mail principal, o e-mail do gerente. Por exemplo, eu, Patrício, utilizo o e-mail patrício@domínio, certo? E eu tenho um usuário Patrício dentro do meu sistema. Só que quando eu estou migrando com o Onvio, como o meu e-mail principal dentro do meu cadastro, aqui interno, estava patrício@domínio, então automaticamente ele vai trazer para cá patrício@domínio, e se eu registrar dessa forma, obrigatoriamente eu teria que vincular esse usuário, esse e-mail, ao usuário gerente. Caso eu queira trocar por exemplo, para contato ou para gerente@domínio, aí eu posso trocar nesse exato momento, certo? Então essa é a oportunidade que a gente tem para trocar o e-mail principal e vinculá-lo ao usuário gerente. Então, após o cadastro, basta a gente acessar com o nosso e-mail e senha que nós cadastramos. Então, a gente vai agora para dentro do site. onvio.com.br, coloca o e-mail e a senha e entra.
Ok, aí a tela de autenticação que eu desativei, logo em seguida eu vou falar para vocês o que é. E aí eu entrei dentro da minha central, dentro do Onvio. Então bora lá falar agora sobre a autenticação. O que seria essa autenticação? Já mostrou já como se eu já tivesse autenticado. Então a gente vai falar agora sobre o autenticador multifatores. Então, esse autenticador multifatores é uma segurança com padrão internacional da Thomson, que a gente tem um aplicativo para que ele possa autenticar todos os nossos acessos ao Onvio. Ou seja, ao entrar no Onvio, obrigatoriamente eu teria que ter o aplicativo de autenticação e ele iria me fornecer um código e eu colocaria para entrar. Ou seja, quando eu entrar no Onvio, ele vai me dar um código, como vocês estão vendo na tela. Então esse código eu insiro no meu login dentro do Onvio para que eu possa ter acesso. Patrício, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Então, quando a gente coloca o login e senha, ele pergunta se você quer ativar ou não, como vocês estão vendo aqui na tela. Certo? Então, esse é o autenticador multifatores. Ok. A gente vai começar, pessoal, com o ambiente do escritório e em seguida a gente vai para o ambiente do cliente. Ambiente do escritório. Lá dentro a gente vai encontrar a gestão, portal do cliente e suporte. Então aqui do lado esquerdo, ó, gestão, portal do cliente e suporte. Vai começar com gestão. A gestão é a área exclusiva para a configuração do escritório. Nela também encontraremos a ferramenta documentos. Ou seja, dentro do gestão é onde nós iremos configurar todo o ambiente do escritório dentro do Onvio, tá? Teremos também os documentos aqui dentro armazenados e o cadastro de funcionários. De novo, dentro do Onvio Gestão, teremos todas as configurações de ambiente e notificações, cadastro de funcionários do escritório e documentos. Então vamos começar com as configurações iniciais. Primeira coisa que eu vou ver vai ser funcionários. Então em funcionários aqui a gente já tem toda a lista de todos os nossos funcionários do escritório, certo? Do meu escritório contábil. Então aqui a gente tem ó, o administrador e os outros perfis, ok? Então, para mim adicionar um novo funcionário, Patrício, como é que eu faço? Basta você clicar em adicionar. E aí você vai preencher todas as informações que ele pede. O que seria obrigatório? Obrigatório seria o nome, o ID, que é um controle de identificação que você pode fazer, pode ser numérico, alfanumérico, né? Ou você coloca o nome, o primeiro nome da pessoa, ou um sequencial de números, não tem nenhum problema. O nome e o e-mail, que a gente encontra logo lá embaixo. Isso é os obrigatórios, tá? Então, em formato e-mail, aqui a gente tem acesso ao Onvio. Então, em acesso ao Onvio, nós iremos enviar o convite para o funcionário. Por exemplo, vamos aqui cadastrar um novo funcionário do escritório. Certo? E aí aqui embaixo a gente vai ter o e-mail a ser inserido. Ok? Inserido o e-mail, acesso ao Onvio. Aí quando a gente habilita, a gente vai enviar esse convite para ele. Patrícia, como é que é esse convite? O mesmo que nós recebemos anteriormente. Mesmo de registrar sua conta.
E ele vai fazer o mesmo processo, vai clicar lá no registro de sua conta dentro do e-mail e vai colocar o nome e sobrenome, confirmar o e-mail dele e criar a senha. E aí ele vai ter total acesso ao Onvio. Cancelar. Patrício, e as outras informações que nós temos aqui embaixo? Não são obrigatórias? Não são obrigatórias, mas são impactantes. Como, por exemplo, o escritório, departamentos, quem é o supervisor, nível de funcionários, certo? E a ativação dele, se ele está ativo ou inativo. Impactante em que? Primeiro, escritório, certo? Quando a gente posta alguma coisa, posta algum documento, abre alguma solicitação, tudo isso vai como notificação para o cliente. Então lá sempre vai sair o meu nome, qual o meu escritório e o que é que eu estou notificando esse cliente. Então é importante colocar o escritório dele, mas na frente a gente vai ver o cadastro. Departamentos, né? É impactante colocar qual departamento ele participa por conta. Tem alguém com um microfone ativo, está atrapalhando. Deixa eu ver aqui quem seria. Por gentileza, quem está com o microfone ativo, por gentileza, desative. Por gentileza, quem está com o microfone ativo, acho que é Márcio. Por gentileza, Márcio, desative seu microfone. Ok, voltando aqui, tá, pessoal? Ok, estamos falando sobre cadastro de funcionário ainda. Então, departamentos, continuando aqui. Departamentos, não é obrigado a colocar, mas é impactante. Por conta que quando o funcionário ou quando o cliente for fazer uma solicitação, ele vai ter que apontar que departamento ele está solicitando. Então, se o funcionário não estiver vinculado ao departamento, ele não vai receber essa notificação. Ele não vai poder tramitar. Então, não é obrigatório, mas é impactante, tá? Então, continuando aqui os cadastros em configurações. Vimos a questão dos funcionários, agora a gente vai ver as configurações de escritório. Primeiro é o grupo de permissões. Em grupo de permissões, vamos definir quais são as permissões por usuário ou por grupo, certo? Então aqui a gente tem as permissões já cadastradas aqui de administradores e aqui vimos contábil, folha fiscal como exemplo. Então aqui para mim criar uma nova, basta eu adicionar e aí eu vou definir qual é a permissão. Estagiário. E aí eu vou dizer quais são as permissões para o estagiário. Configuração do Onvio. Ele pode configurar o Onvio? Não, Patrícia, não pode fazer nada. Não, Patrícia, ele pode ser personalizado. Ele pode vir aqui no portal do cliente, ele pode vir aqui no cadastro de funcionário, ele não pode mexer na aparência. Então aqui, em todas as opções, nós iremos configurar para permissões. Ok? Solicitar modelos, tá? Então aqui a gente tem umas solicitações de documentos, tá? Que são solicitações modelos que a gente já pode deixar determinado e utilizar dentro de solicitações, como por exemplo aqui, né? Nome do modelo, conjunto de dados de nota fiscal eletrônica, serviço eletrônico e a descrição, tá? Então aqui a gente vai poder utilizar essas solicitações modelos lá na frente. Não vou falar muito sobre isso não, que a gente ainda não está falando sobre solicitações. Escritório é o cadastro do próprio escritório, onde ele vai determinar qual é o número fantasia dele para ser apresentado nas notificações, assim qual e-mail, qual telefone, qual endereço, qual página, certo? Bem simples. Departamentos da mesma forma,
também só o ID e o nome, tá? Lembrando que esses departamentos vai servir para solicitações, a gente vai ver isso mais na frente. E nível de funcionários, o que ele é dentro do escritório, analista, assistente, coordenador, diretor, tá? Então aqui vocês viram que é bem simples, um cadastro bem enxuto, né? Que a gente vai ter que ter cadastrado para a gente cadastrar o funcionário. Então, resumindo aqui, dentro de configurações nós vimos o cadastro de funcionários, onde nós vimos que só precisa colocar o nome e o e-mail dele, que é obrigatório, porém existem outros cadastros que são impactantes, como por exemplo o escritório para sair nas notificações e o departamento para que a gente possa utilizar dentro das solicitações. Por quê? Porque quando o cliente solicita algo por escritório, ele vai ter que informar qual é o departamento que ele está solicitando. E se o funcionário não tiver nenhum vínculo com nenhum departamento, ele não vai receber nenhuma notificação. Ok? Então aqui a gente vem para a configuração do OnView. Então a gente vai ver que tem notificações e tem configurações do OnView. Notificações, o que seria isso? Então toda ação que eu faço dentro do OnView, seja publicação de documentos, seja solicitação, seja uma tramitação, seja uma CND, ou seja, qualquer coisa que eu faço dentro do OnView, eu posso notificar o meu cliente. Mas Patrício, como é que chega essa notificação no meu cliente? Então a gente tem o estilo e a gente tem o texto. Então bora conhecer aqui um a um. Primeiro a gente tem estilo. Então vocês podem ver que a gente tanto tem inglês quanto a gente também tem na língua portuguesa, tá? Então aqui, por exemplo, em inglês, ó, a gente vai ver que tem o nome do remetente, como é que vai chegar lá essas notificações no e-mail do meu cliente, com que nome de remetente? Por exemplo, aqui Soft News Contabilidade. E aí eu posso colocar um cabeçalho e posso colocar um rodapé para chegar nesses e-mails. Configuro também em português, da mesma forma. Escritório Contabilidade, Escritório Contabilidade. Tá? Então bora ver como é que chega esse e-mail. Então tem um exemplo aqui na prática. Por exemplo, pronto. Como é que chega essas notificações para mim? Por exemplo, um novo arquivo está disponível de Tássio Roma, que é um funcionário do escritório, e aí vai chegar ó, cabeçalho, rodapé e o texto. Tássio Roma adicionou o seguinte arquivo à pasta demonstrativa mensal, certo? Ou seja, então o que nós estamos vendo é a configuração de como chegará a notificação no cliente, como chegará o e-mail no cliente. Então a gente pode colocar sim um cabeçalho e um rodapé por escritório. Então estamos dentro de configurações, notificações, ok? Cabeçalho, rodapé e remetente, Soft News Contabilidade. Foi o exemplo aqui que nós colocamos, ó, Soft News Contabilidade. Ok? E aí a gente passa agora para texto. Então esse texto que chegou aqui, Tássio Roma adicionou o seguinte arquivo à pasta, eu também encontro aqui em português, certo? Ó, em documentos, ó, quando ele publica algo para mim. Então, ó, funcionário adicionou um novo arquivo, ó,
É o mesmo texto que eu recebi lá, ó. Nome do remetente e sobrenome. Adicionou o seguinte arquivo à pasta, nome da pasta. Esses textos aqui são todos editáveis. Então eu posso personalizar os e-mails que vai chegar no cliente através dessas notificações. Tá? Então, por exemplo, Patrício, eu sou um escritório e aí eu quero esse e-mail de ativação do meu cliente, eu quero modificar, eu quero colocar alguma coisa. Não tem problema. Você já alterou aqui o estilo, colocou o seu cabeçalho e a sua logomarca, você também pode mudar o corpo do texto. E aí você vai e insere a informação que você quer. Tá? Então aqui é tudo editável, podemos colocar negrito, itálico, sublinhado, trocar cor, centralizar, colocar imagem, colocar link. Então aqui é aberto para que você possa editar esses e-mails, essas notificações que você vai estar enviando para o seu cliente. Tá? Então aqui nós temos todas as notificações padrões. Como por exemplo, aqui quando a gente troca a responsabilidade, certo? Ó, responsabilidade do nosso requerimento que nós pedimos, né, ao cliente. Ativação de usuário, registro, conta, autenticação, login, documentos, notícias. Então todos esses textos aqui nós podemos sim estar editando ele. Ok? Ok, vou restaurar o padrão. Ok, então esse foi as configurações de gestão. Bem simples e bem enxuta. Em seguida nós vemos documentos. Então documentos encontram-se dentro de gestão na visão de escritório, que é o que nós estamos vendo. Ok. A gente vê aqui que tem todos os documentos, documentos do cliente, documentos do escritório, meus documentos, lixeira, solicitações e aprovações. Então bora começar aqui com todos os documentos. Todos os documentos a gente encontra primeiro o link, ó, certo? Para os demais documentos. Aí o que é importante a gente ver em documentos, né? Então, documentos é uma ferramenta, é um espaço de armazenamento em nuvens, certo? De todos os documentos. Então, aqui a gente pode ter os documentos dos clientes, do escritório, do usuário e a lixeira, certo? Documentos que eu envio em solicitação e os documentos de aprovações. A publicação de documentos pode ser feita diretamente do sistema ou Vocês estão vendo a tela? Apareceu? Isso, exato. Tá vendo agora? Ok, né? Pronto. Então, quais são as formas da gente estar fazendo o upload de arquivos? Tanto a gente faz pelo computador, quanto a gente faz pelo aplicativo, certo? Então, já está disponível o aplicativo de documentos, onde a gente vai ter acesso também ao nosso portal, tá? Então, bora lá. Pontos importantes para a gente estar vendo antes da gente ver essa ferramenta de documentos. Então, já existem as pastas padrões que são vinculadas a cada relatório do sistema. Ou seja, eu abri um relatório de folha de pagamento, eu tenho uma maletinha lá, eu clico e ela já vai para a pasta padrão de folha de pagamento. Então, eu abri um balanço patrimonial, ele já vai ter uma pasta padrão para balanço patrimonial e assim sucessivamente em todos os nossos sistemas, certo? Segundo ponto, para que o cliente tenha acesso aos documentos, se faz necessário compartilhar a pasta ou o documento. Então isso pode ser realizado durante a criação do usuário, onde você vai dar as permissões que pastas aqueles usuários podem visualizar, ou então você definir pasta por pasta. Ou seja, se eu estou cadastrando um usuário do meu cliente,
que ele é do setor fiscal. Então, eu não vou dar permissão para ele ter acesso à pasta do pessoal, nem do contábil, nenhuma outra, somente do fiscal. Então, quando eu estou cadastrando esse usuário, na hora do cadastro eu posso definir que ele vai ter permissão para aquela pasta, ou lá mais na frente, futuramente, quando eu cadastrar ele, eu posso ir lá dentro do rol das pastas e selecionar só aquela pasta e compartilhar com ele. Então, existem as permissões de visualização das pastas, que aqui a gente chama de compartilhamento. Então, para o meu cliente ter acesso, tenho que compartilhar a pasta com ele, tá? Todos os documentos que são excluídos, eles vão para a lixeira, tá? Então, aqui a gente não vai ter o perigo de perder o arquivo. Por acaso o meu cliente excluiu ou alguém do escritório excluiu, eles vão se encontrar dentro da lixeira. Quarto ponto. É possível realizar a pesquisa de documentos pelo conteúdo do mesmo. Ou seja, ao invés de eu pesquisar pelo título do documento, eu consigo pesquisar também pelo conteúdo do documento. Por exemplo, se eu estou incluindo dentro do meu sistema um contrato social, eu consigo pesquisar qualquer palavra que tenha dentro do contrato social. Uma nota fiscal, qualquer palavra que tenha dentro da nota fiscal. E assim sucessivamente. Tá? Quinto ponto. É possível bloquear os arquivos para protegê-los, impedindo assim de movê-los, excluí-los ou renomeá-los. Então é possível que eu possa proteger algum arquivo que seja importante. Não que não tenha nenhum que seja importante, todos os documentos são importantes. Mas aquilo que eu não quero que ninguém renomeie, ninguém mova de pasta para nenhum canto, nem exclua. É só bloquear esse arquivo. E existem também perfis diferentes para acesso às pastas, ou seja, o meu cliente ele não vai poder mexer em todas as pastas, ele não vai poder excluir, nem mover, nem renomear, não. Só vai poder fazer isso se eu permitir que ele faça isso, se eu determinar que o perfil dele possa fazer isso. Então, basicamente, nós temos 3 perfis que a gente vai ver dentro do sistema, tá? Então, esses são pontos importantes para a gente saber antes da gente conhecer a ferramenta. E o aplicativo Documentos, que a gente pode visualizar e pode digitalizar ele, né? Que eu coloquei 4 pontos, 4 passos, que é abrir o aplicativo, seleciona o botãozinho lá mais, posiciona a câmera no documento e digitaliza. Muito fácil. Só que ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver permissão. Lembra que eu falei o último ponto agora, existem perfis diferentes para acesso e publicação das pastas. Tá? Então, bora lá ver dentro do site e no aplicativo como é que funciona. Então, aqui nós temos as pastas padrões, que eu posso estar filtrando por cliente, tá? E aqui o emblema, o símbolozinho, ó, do compartilhamento. Ó. Quando eu clico, eu visualizo para quem essa pasta está compartilhada, embora ver aqui os detalhes do compartilhamento. Justamente os perfis que eu falei anteriormente, ó, revisor, proprietário e contribuinte. O revisor ele só vai conseguir enxergar o que tem dentro da pasta. Ele não vai conseguir excluir, nem vai conseguir adicionar nada. Já o contribuinte, ele vai conseguir adicionar arquivos dentro da pasta. Assim como o proprietário, que já vai conseguir já excluir, renomear, já mover. Tá? Então você vai selecionar qual o perfil de cada um. Tá? Nesse caso, eu vou colocar o cliente modelo, que é o meu usuário, tá? como um proprietário, para que a gente possa adicionar lá dentro. Tá? Então eu vou salvar aqui. E aí agora eu sou proprietário da pasta. Então vocês observam que aqui já tem um cadeadinho, bloqueado, cadeado. Então aqui dentro dessa pasta fiscal, com certeza tem algum arquivo que está bloqueado. Ó. NFE protegido. Tá aqui, ó, esse arquivo. Então aqui, ó, vou clicar nele. Em cima nós temos gerenciar, upload, nuvens, ó. Eu não vou conseguir, ó, mover, renomear, excluir de forma nenhuma, ó. Certo? Porque ele está protegido. Em cima, vocês observaram que a gente tem o botão gerenciar, né? Então nesse botão gerenciar é onde a gente consegue fazer todas essas ações. Opa.
gerenciar. Baixar como zip, enviar por e-mail, mover, copiar, renomear, excluir, se tiver desbloqueado, desbloquear, solicitações e aprovações. Tá? Upload é onde eu posso inserir documentos. Tá? Subir nível, ele vai subir o nível da pasta. Estamos aqui como, por exemplo, na pasta Marketing. Subir nível ele colocaria na pasta Administrativa. Certo? Então, voltando aqui para o início. Estas são as pastas padrões, onde eu não vou conseguir de forma nenhuma excluir, nem mover, nem renomear elas, porque elas já vêm padrões já do sistema e elas estão vinculadas aos relatórios do sistema. Tá? As pastas que eu vou conseguir fazer alguma alteração são as que eu criar. Como, por exemplo, pasta pessoal. Nessa pasta sim, eu consigo mover, consigo alterar, eu consigo fazer tudo isso. Pasta pessoal já foi adicionada, está aqui, ó. Pasta pessoal. Nela sim, ó, vocês podem observar que ela é diferente, o símbolo dela. Tá? Então eu consigo sim nela, ó, renomear e excluir não por conta da minha permissão. Certo? Documentos de escritório são os documentos próprios do escritório. Ele aqui não vai ter vínculo, né? Então aqui são os documentos que eu mesmo como escritório vou estar fazendo upload. Aqui é um espaço, um drive em nuvens para mim. Meus documentos pessoais. Lixeira, os documentos que foram excluídos, onde eu posso vir restaurá-los, tá? E aqui ele já informa a data da exclusão e quem foi que excluiu esse arquivo. Lixeira. Solicitações são os documentos que estão nas solicitações. E aprovações, os documentos que estão para serem aprovados. Então aqui é uma nova funcionalidade que entrou inclusive agora esse mês. Né? Nessas aprovações aqui eu posso estar inserindo como, por exemplo, um balanço patrimonial. E aí meu cliente aprova ou não aprova. Um DRE, meu cliente aprova ou não aprova. Aprovado, ele fica disponível. Rejeitado, ele não vai ficar disponível aqui dentro do ONVIO. Tá? Então esse foi o documentos. Agora a gente vai ver como é que funciona o documentos dentro do meu aplicativo. Então bora lá. Pronto. Então aqui a gente tem, ó, nosso celular, tá? Smartphone. E aqui a gente vai ter dois aplicativos. O primeiro é documentos e o segundo é portal do cliente. Por enquanto o portal do cliente ainda não está disponível, certo? Inclusive a gente ainda não sabe qual é o prazo que eles vão liberar. Quando a gente acessa o portal do cliente, ele redireciona para o documentos, mas eu acredito que logo vai estar disponível, por conta que já está disponível na loja, né, na Play Store. Então bora aqui para documentos. Ok, autenticação, ele já estava aberto, por isso deu erro, está fazendo login. Ok, então aqui a gente vai ver, ó, que eu estou como modo cliente, ó, meu perfil modo cliente, ó, certo? Desculpa, estou aqui como modo escritório. Então aqui eu vou ter meus documentos, documento de cliente, documento de escritório. Da mesma forma. Então documentos de cliente, eu vou ter ARB, cliente exemplo, empresa exemplo, soft news ONVIO, tá? Então aqui eu vou ter o acesso que eu tiver lá como as pastas que estão compartilhadas para mim, tá? Então bora lá, ó. Pasta pessoal. Patrícia, por que apareceu aqui para você, pasta pessoal? Né? Porque você não compartilhou essa pasta comigo, tá? Mas foi eu que criei a pasta. Então, quando eu criei a pasta, automaticamente essa pasta vai estar compartilhada para mim.
Agora bora lá dentro da pasta administrativo, onde tem aqueles arquivos, market, pendências e teste OnView, tá? Então aqui, ó, na administrativo já tá, ó, sinalzinho aqui demais para mim. Por quê? Porque o meu perfil já está como contribuinte. Então eu vou conseguir, dentro da pasta administrativa, adicionar arquivos. Mas eu vou entrar dentro da pasta market. Então aqui, ó, temos os mesmos documentos que visualizamos dentro do OnView. Os mesmos documentos, ó. Administrativo, market. Tá? Agora vamos ver como é que a gente consegue publicar pelo aplicativo. Então aqui, ó, sinalzinho de mais. Eu vou escolher se eu quero colocar uma pasta do meu celular, um arquivo, uma foto ou câmera, certo? Vamos para a câmera. Então aqui em câmera, eu já tenho um arquivo aqui, um documento, certo? Então o que é que acontece? Ele vai procurar sempre os textos, tá? Então ele não vai procurar imagem, ele vai procurar texto. Então o que é que ele vai procurar no texto? Vai ficar laranja, onde ele vai verificar esse texto, ele vai conseguir ler e automaticamente ele vai processar. Processou e aqui embaixo da mesma forma. Certo? Então observem que aqui embaixo nós já temos, ó, duas imagens, ó. A primeira e a segunda, tá? Que ele processou. Vou dar um clique. E aí ele abriu a imagem. Certo? Eu vou clicar aqui em salvar. Vamos publicar aqui nessa seta aqui embaixo. Qual o título do documento? Vou colocar teste, treinamento. E vou carregar. Pronto, já existe um arquivo com esse nome. Ele publicou. Pronto, ele modificou, tá? Ele sobrepôs, ó. Dia 20/7, que é essa data de hoje. E agora o interessante aqui é por conta que ele transforma em PDF, como foram duas imagens, não modificou. Vou fazer novamente, pessoal, e vou colocar outro nome. Certo. Por aqui. Beleza. Tá? Então bora salvar aqui. E eu vou carregar.
Ok, carregando. Beleza. E aí a gente vai ver que ficou aqui, treinamento óbvio. Temos aqui o que nós processamos, tá? Aí propositalmente eu afastei a câmera para vocês verem, ó, que ele vai sempre procurar o texto. Então é interessante que o cliente, quando for postar, ele sempre deixa o laranja, certo, o mais próximo possível do texto para que não saia, como por exemplo o dedo, outra coisa que ele não queira, tá? Então essa captura pode ser automática, mas também ela pode ser manual. Então esse símbolo aqui, ó, é para deixar automático. Vocês estão vendo? Está automático. Ó. Vou pegar um branquinho aqui, ó, automático. Aí eu também posso desativá-la e deixar ela manual. Ou seja, ele vai procurar, mas só vai processar quando eu clicar nesse ícone da câmera. Certo? Ok. Então voltando aqui, ó, viram que ficou só o nome, né? Ok, tá? Então voltando lá para dentro do sistema. Então vocês viram que tem essa possibilidade da gente conseguir fazer o upload de arquivos por dentro do aplicativo, tanto pela câmera quanto carregando esses arquivos sempre no botão de adicionar. Porém, eu só conseguirei adicionar arquivos se eu, cliente, tiver acesso. Eu, escritório, consigo fazer isso tranquilamente, tá? Porque, ó, estou como escritório, tá? Agora, se eu for como cliente, vai depender da minha permissão. Eu só consigo fazer isso de acordo com a minha permissão, tá? Eu vou entrar aqui, pessoal, como cliente, ó. Não recordo a senha. Enfim, como cliente eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir adicionar se eu não tiver permissão, tá? Quando a gente for entrar como cliente aqui no computador, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou aqui atualizar essa página, para a gente já ver o arquivo. Ok, ó, RB. E aí a gente vai ver o arquivo aqui embaixo. Treinamento 11, ó. Ok? Beleza. Patrício, por que que ele não está marcado aqui do lado direito como visualizado, né? Porque como eu estou com visão de escritório, ele não vai ser visualizado. Porque foi o que postei, então não tem lógica marcar quando eu mesmo visualizasse. Só vai ser marcado de visualizado quando o cliente visualizar e abrir esse arquivo. Então o que eu quero chamar a atenção aqui, após a publicação, é a questão da pesquisa, tá? Então, por exemplo, ó, eu coloquei, eu acabei de postar isso, onde tem Thomson Reuters, solução domínio, a melhor resposta em gestão contábil. Então, bora pesquisar aqui a melhor resposta. E aí ele consegue pesquisar todas as palavras, ó, que nós temos, ó. Certo? Então, ele não vai procurar somente pelo título, ele consegue procurar pela palavra.
também. Ok? Perfeito. Então, todas as outras abas seguem a mesma lógica também de publicação, tá? Ok. Então, esse foi o gestão. Só faltou relatório, onde a gente vai ver aqui relatório de escritório e utilização do ONVIO, né? Quem se registrou, qual foi o histórico do login, como está o registro. Então, aqui a gente passa rápido porque é só relatório. Pronto, então essa daqui foi a visão do gestão, né? Visão como escritório do ONVIO gestão. Agora a gente vai para portal do cliente. Ok? Então, resumindo aqui, nós temos a barra de ferramentas e documentos, onde a gente vai estar podendo adicionar novos arquivos através do upload. Tem também o gerenciar, onde a gente vai organizar esses documentos, onde é possível compartilhar as pastas com o cliente, pode editar, pode excluir, pode renomear, pode bloquear essa pasta, né? E ao compartilhar, nós vimos que temos 3 perfis, que é revisor, contribuinte e proprietário. Revisor, o perfil só visualiza os documentos, contribuinte, ele pode também publicar documentos, e o proprietário pode gerir aquela pasta, onde ele vai poder editar, renomear, tá? E excluir também a pasta. Ok. Temos configurações, onde nós vimos que dentro de contatos, né, onde a gente vai ter funcionários, onde a gente vai poder cadastrar esses funcionários, colocando o e-mail, o nome, dando aquelas permissões, colocando qual é o departamento desse funcionário, né, tudo isso bem direitinho. Ele recebe um e-mail de cadastro, clica lá no e-mail dele, coloca a senha e consegue acessar o ONVIO. Tá? Dentro de configurações também vimos a questão de escritório, onde a gente cadastra os escritórios, departamentos, grupo de permissões, e a configuração do ONVIO, e onde nós vimos que podemos personalizar essas notificações que chegam para o cliente, e o ambiente do cliente, a configuração, que desculpem que eu pulei e vou mostrar para vocês agora. Acabei pulando isso, tá? Então, voltando aqui para gestão, só faltou isso. Falei de notificações e não falei de configuração do ambiente. É a última coisa da gestão. Pronto. Configuração do ONVIO. Acabei pulando isso, gente, perdão. Tá. Configuração do ONVIO. Então, aqui a gente tem a aparência do portal do cliente, quando o cliente entra no ambiente dele, como é que ele vai conseguir enxergar. Ou seja, bora entrar aqui como cliente. Configuraçãozinha, né, do multifatores, ó. Não quero. Pronto. Então aqui é o ambiente do cliente, ó. Essa barra aqui de cima com a logomarca, tá? E o nome do escritório. Então justamente, ó, o escritório configura isso. Coloca a logomarca dele, o nome do escritório, pode trocar a cor. Ó, eu quero vermelho, eu quero laranja. Não tem problema. Quando você salvar, lá no cliente também vai ficar laranja. Certo? Ok. E opções de login. Então observem aqui, ó, tem um fundo aqui, o trigo, né? Então a opção de login também, ó, da mesma forma, o fundo da página, autenticação de multifatores, você pode obrigar o cliente ou não. O endereço de saída, quando o cliente sair do ONVIO, ele vai para que site? Certo? E aqui o HTML para fazer os login integrado com o ONVIO. Tá? Então aqui para quem tem site por fora que não seja do nosso da domínio, você pode passar isso para o desenvolvedor para colocar no seu site. Certo? Então esse foi o
gestão, certo? Linha central, aqui a gente vai ter os contatos de quem está online ou não, tá? E futuramente vai ser ativado a questão das mensagens, que hoje a gente não está disponível ainda, tá? E notificações são as notificações que a gente recebe, que isso eu vou falar dentro do sistema. Ok, portal do cliente. Em portal do cliente, a primeira coisa que a gente tiver é notícias, tá? Então tem o painel de leitura, tem o gerenciamento de notícias, que aqui é onde eu vou adicionar minhas notícias, e tem as categorias dessas notícias, certo? Só que antes da gente ir para dentro do portal do cliente, é interessante que a gente conheça como é que a gente vai ativar essas empresas, tá? Então o que é importante quanto ao OnView? A gente observar duas coisas. Primeiro, se o nosso agente de comunicação está ok, ativo, e se aqui dentro do OnView também está ativo o OnView, né? Ou seja, bora aqui voltar um pouquinho a fita. Quando a gente ativa o OnView, a gente cria um login e cria uma senha, beleza? Mas Patrício, como é que eu vou vincular o OnView dentro do meu sistema? Então o primeiro passo é esse, controle usuários. Eu acredito que eu tenho aqui, não tenho. Eu vou trocar aqui o de usuário, pessoal. Eu vou entrar como gerente, tá? Porque eu tenho que ativar o meu usuário dentro do OnView, dentro do sistema. Pronto, estou entrando como gerente. E aí eu vou ativar agora o meu usuário. Pronto. Controle de permissões, usuários. Então eu só vou conseguir acessar o OnView se eu vier aqui em gerente e clicar em utilizar o portal do cliente. E aí eu vou colocar o login e a senha, ou seja, o meu e-mail e a senha que eu acabei de cadastrar, né? Ativando o OnView, e aí ele vai ficar ativo aqui, ó, OnView. Certo? E aí vocês podem observar que aqui a gente tem a notificação, que eu não falei lá porque eu ia falar aqui dentro do sistema. Então aqui nós temos as notificações, ó. A mesma forma lá dentro do OnView, eu também vou ter aqui, ó, as notificações que eu vou receber. Então tanto eu posso ser notificado pelo e-mail, quanto por dentro do sistema, essas notificações. Como por exemplo, ó, novo arquivo, um e-mail, ó, para redefinição de senha foi enviado, tá? Então, novo documento, uma nova publicação, então qualquer coisa que eu seja de notificação, eu vou estar notificado aqui, tá? Então, bora lá recordando aqui. Ao ativar o meu OnView, ao cadastrar o meu usuário, né, a minha senha e o meu e-mail, eu obrigatoriamente vou ter que também ativar o meu usuário do sistema. Em controle de permissões, usuários, dentro dele, utiliza o portal do cliente. Colocou e-mail e senha, você vai ter acesso ao OnView. Certo? Ativação de empresa. Ativação de empresa, controle empresas. E aí a gente vai ter o nosso módulo, ó. Que aí você vai clicar em portal do cliente e vai estar ativando essa empresa para você ter acesso às funcionalidades dela. Tá? Então, lembrando, a gente tem que estar ativo e dentro do OnView você tem que estar conectado. Então, vou trocar aqui para o meu usuário. Pronto, ó. 4 notificações, ó. Podem observar que é a mesma do portal, ó. 4 notificações, tá?
Beleza. Então, ativada a empresa, aí eu vou ter acesso, de fato, ao meu portal do cliente. Notícias, solicitações, documentos, CND, manifesto, protocolo, relatórios, configurações e box. Então, vamos ver tudo isso a partir de agora, tá? Então, a gente estava em notícias. Notícias, como eu havia falado, painel de leitura, onde aqui eu vou ter todas essas notícias que já estão postadas e disponíveis. Gerenciamento de notícias, onde eu vou poder adicionar, editar ou excluir essas notícias. E vou também poder dizer para quem é que eu vou publicar essa notícia, se é para cliente ou se é para funcionário ou para ambos, tanto faz. Tá? E categorias. Solicitação de serviço popular. Documentos, já vimos. CNDs, também é possível aqui a gente ter essa CNDs palpável, né? E online, digamos assim. Basta você vir e habilitar o cliente, certo? E a periodicidade da busca dessas CNDs e ter o seu histórico aqui de CNDs com as CNDs disponíveis, como por exemplo essa daqui, ó, está como negativo. Basta você fazer o download dela, ou por exemplo uma que deu positiva. Fiz a correção dela já, você pode atualizar e renovar ela na mesma hora, e aí ela vai trazer também para a gente aqui automático, certo? Manifesto de notas. O manifesto de notas, ela fica vinculada também ao Box Z. Então o que seria isso? Então eu tenho um cliente que tem o certificado A1, então eu vou conseguir habilitar esse cliente, informar qual é o certificado desse cliente, e aí o sistema vai estar buscando essas notas para o cliente. Não é a mesma coisa do Busca NFE, esse outro produto que nós temos. Então bora lá entender a diferença. Lá dentro do Busca eu consigo pegar notas através do certificado A1 e A3. Aqui dentro do Onvio não, somente A1. Qual o propósito do Onvio e do Busca NFE? Qual a diferença, Patrícia? Porque aqui do Onvio, o propósito é a gente estar liberando para o cliente a possibilidade dele reconhecer as compras e fazer o manifesto dessas notas. Já dentro do Busca, não é possível isso. O Busca é uma ferramenta onde de fato só vai buscar essas notas para que a gente possa importar. Aqui dentro não. O propósito dele é pegar as notas fiscais e liberar o manifesto para o cliente fazer esse manifesto de notas. Então a nota, uma vez manifestada, a gente consegue fazer o download dessas notas e armazenar dentro do Box E, certo? Então o manifesto seria isso. Habilita o cliente e aí vai ter a consulta e o manifesto de notas que o cliente também vai poder fazer. Protocolo, a gente vai conseguir identificar aqui quem excluiu, quem visualizou, quem abriu esses nossos documentos, tá? Então aqui eu vejo, ó, dentro da pasta Marketing, treinamento Onvio, ó, foi publicado pelo meu perfil, publicado hoje ainda ninguém visualizou. E assim como os demais, tá? Relatórios, a gente tem aqui vários relatórios diversos, né? Relatórios de usuários, de solicitações, certo? O gráfico de satisfação, que a gente tem essa possibilidade de avaliar como é que foi o nosso desempenho quanto à resolução do problema do cliente quando ele abre uma solicitação, tá? Documentos publicados, lançamento de rúbricas, relatórios diversos. E, enfim, configurações. Então aqui é bem simples, mais enxuto, ó. A gente vai ver primeiro parâmetros, onde a gente consegue configurar algumas notificações, certo? E também a questão do cadastro de empregados na folha, tá? O que é obrigatório ele informar para abrir uma solicitação de cadastro de funcionário. Isso a gente vai ver mais na frente. Usuário de cliente, é aqui onde eu vou estar adicionando os usuários do meu cliente. Basta eu clicar em adicionar e o mesmo processo do funcionário. Coloco o nome dele com o e-mail dele,
certo? E aqui o departamento e o acesso ao portal do cliente. Se ele está ativo ou inativo, se ele pode habilitar, ó, as notas fiscais, se ele pode manifestar no caso, e as permissões de documentos, quais pastas ele vai ter acesso. Tá? Então aqui é bem simples, né? E o diferencial aqui é que ele pode, ó, ter acesso a mais de uma empresa. E por fim, notificações. Por onde será que será notificado os meus usuários de escritório e meus usuários de cliente? Como é que funcionam essas notificações? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o usuário, meu perfil. Então, ó, notificação a cada solicitação de serviço, quer por e-mail ou via sistema, ou ambos, pode ficar via sistema. Então, toda vez que tiver uma solicitação de serviço, vai aparecer para mim aqui a notificação, tanto aqui quanto no meu sistema e, obviamente, aqui nos botões de notificações. Tá? Da mesma forma, trâmite realizado, concluído, vínculo de responsável. Então, isso tudo eu posso estar configurando essas notificações, tanto para mim quanto para clientes. Tá? E agora a gente vai para o ponto principal, que é solicitação de serviço. Tá? Então, bora lá. Já vimos notícias, já vimos CNDs, manifesto de notas, protocolo e estamos em solicitações. Tá? Então, em solicitação de serviço, basicamente a gente tem a geral, que vai servir para todos o escritório, e a gente tem todas as outras referentes ao setor pessoal. Então, a solicitação de serviço geral são solicitações abertas, né, por cliente, onde o cliente ele pode se comunicar com o escritório solicitando algo, algum documento, alguma ação do escritório. Tem a solicitação de cadastro de funcionários, onde a solicitação o cliente pode solicitar a admissão de contribuinte estagiário, certo? E esses dados obrigatórios a serem preenchidos pelo cliente, né, a gente pode definir em configurações parâmetros, que é onde nós estávamos agora. Configurações, parâmetros, onde você vai definir quais são as opções obrigatórias no cadastro de empregados na folha. Férias, rescisão e afastamento também é a mesma coisa, né? O cliente pode solicitar férias, rescisão e afastamento, e a solicitação de lançamento de rúbricas, onde a gente possibilita o preenchimento das informações para a folha, e isso se faz necessário primeiro cadastrar ela dentro do nosso sistema, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, bora lá. Solicitação de serviço. Primeiro a gente tem a solicitação geral, onde aqui é um campo aberto, onde nós podemos solicitar qualquer coisa ao escritório. Tá? Cadastro de funcionário, férias, decisões, afastamento de empregado, lançamento de rúbricas, ou seja, tudo isso. Só que eu não vou solicitar como escritório, eu vou solicitar como cliente para a gente ver todo esse trâmite de como é que ele funciona. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó, como cliente, ó, bom dia cliente, e aí eu vou também vir em solicitações. Então é a mesma visão do escritório basicamente. Então, ó, aproveitando aqui, ó, ele vai ter as notícias da mesma forma que nós já vimos, ó, o cliente. Ele vai ter, ó, os documentos da mesma forma. A diferença aqui é que vai ver só os documentos de empresa mesmo. Dependendo da permissão dele, ele pode adicionar aquilo que nós já conversamos como cliente. CNDs, as CNDs que eu tenho disponíveis, protocolos, relatórios e como cliente configuração de notificações apenas, tá? Então vocês veem que são bem enxuto a visão do cliente, ó, bem enxuto mesmo. Então a gente está conversando sobre solicitação. Então bora lá, solicitação geral. Eu, cliente, ó, vou adicionar uma solicitação aqui referente à empresa. Exemplo, eu vou pedir para o departamento Folha que ela me dê uma provisão de férias. E eu vou dizer, prezado, solicito
provisão de férias do mês corrente. Ok. A expectativa de conclusão, eu estou precisando isso até sexta-feira. Tá? Posso adicionar um arquivo? Com certeza. Pode adicionar um arquivo se você precisar. Tá? E aí eu vou adicionar. Pronto. Então eu pedi o meu escritório na provisão de férias. Então aqui está sem análise porque ninguém ainda visualizou essa análise. Tá? E aqui em detalhes eu vou ter mais detalhes dessa solicitação. Departamento Folha foi cadastrado pelo cliente modelo, provisão de férias e a descrição. Prezado, solicito a provisão de férias do mês corrente. E o meio de solicitação foi o web e não teve nenhum anexo. Trâmites, ainda não tivemos trâmites. Beleza. Cliente solicitou. E aí como é que o escritório recebe? Né? Ou ele recebe aqui por dentro do Onvio, dá por dentro do próprio portal, atualizar a página. E aí a gente vai ver, provisão de férias já, que aí pode vir mais, definir um responsável, tá? Eu vi aqui que o seu gestor não é para mim, é para o Pierre. Aí posso definir esse responsável e dizer, isso daqui ele abriu para a folha, mas está errado, era para o contábil, por exemplo. E é o funcionário Kleber. Então não, realmente é do pessoal, mas quem vai resolver isso daqui vai ser o Anderson. E aí o Anderson acaba sendo responsável. Então não, sou eu mesmo, eu que vou responder, né? Então eu tenho aqui um trâmite rápido, uma resposta rápida. Iremos providenciar, certo? E aí eu posso deixar qual é o status que vai ficar esse trâmite, como por exemplo, está em análise, e eu vou incluir o trâmite, ou seja, está em análise. E o cliente vai receber a notificação que o trâmite dele vai estar em análise, tá? E também aqui vai mudar o status. Então bora verificar aqui. Pronto, 17, Não recebeu por quê, Patrício? Porque a configuração dele, que nós estávamos vendo há pouco, configurações e notificações, não está ativa. Então, usuário do cliente, esse cliente exemplo aqui, RB, por exemplo, cliente modelo, não está ativo. Sob solicitação, publicação, box, certo? Então, a partir do momento que eu configuro que ele vai receber notificação, ele vai receber aqui e vai ficar 18 notificações, tá? Então, vimos aqui, mudou o trâmite como cliente, então o cliente está vendo que está em análise. E aí o escritório continua a solicitação, dá andamento à solicitação, tá? Então, aqui é por dentro do site. Agora, por dentro do sistema, Patrícia, ele recebe? Recebe sim. Por dentro do sistema, a gente vai ver aqui, que tem embaixo, onde tem Onvio, tem dois círculos, duas bolas, digamos assim. A primeira da direita são as solicitações gerais do escritório. Então, colocando o mouse aqui em cima, a gente vai poder identificar que aqui são as solicitações gerais. E do lado esquerdo, acabou de acender, eu tenho as notificações que são sobre minha responsabilidade. Certo? Então, se eu estou respondendo o trâmite, então ele aqui acendeu a bolinha para mim, Eu vou ter minha solicitação. Porque sou eu que estou fazendo. Então, vocês viram aí que acendeu para mim, porque eu estou à frente desse trâmite. Eu estou resolvendo esse trâmite. Certo? E do lado direito, a gente vai ver que tem todos os trâmites abertos do escritório. Temos 10 trâmites gerais, 4 de férias, nenhuma rescisão e 1 de afastamento. Beleza? E aqui por dentro eu também consigo responder cliente. Aí bora lá responder essa daqui geral. Posso vir aqui em mais
alterar a data, né? Da mesma forma, posso vir também em detalhes, onde em trâmites vai responder. Segue em anexo, que eu posso anexar aqui também, ou eu poderia também colocar lá dentro do dentro dos documentos, né? Eu poderia publicar lá dentro. Certo? Ok. E aí eu vou selecionar aqui o trâmite como concluído ou como respondido. E aí eu vou incluir o trâmite. Pronto. Certo? Ok. E aí, ó, ele saiu daqui porque já está concluído. Certo? E aqui a gente tem, ó, opa, olha aí a notificação do meu e-mail, ó. Como cliente, ó, o cliente recebe a notificação, ó, que foi concluída, ó. É tudo ao vivo, viu? Aqui, ó. Prezado usuário, gostaria de informá-lo que a solicitação de serviço de provisão de férias foi concluída no Onvio portal do cliente para a empresa Cliente Exemplo LGF. Clique aqui para acessar o Onvio e visualizar na íntegra a referente solicitação. Então o escritório concluiu, eu não ativei a notificação por e-mail também, então na mesma hora eu recebo um e-mail como cliente que aquela solicitação foi concluída. Aí o que é que o cliente faz? O cliente vai lá dentro do Onvio dele e verifica. Como cliente, ó, vou atualizar. Tá aqui, ó, concluído. Aí o que é que o cliente vai fazer? O cliente vai avaliar, ó. Viu que está tudo ok em trâmite dele, que está em análise, está concluído, beleza. Avaliação, vou dizer se eu estou satisfeito, neutro, insatisfeito, dizer que eu estou satisfeito. Eu vou responder. Certo? Então esse é o processo de solicitação de serviço. Então a gente vai passar para o próximo, que é cadastro de funcionário. Em cadastro de funcionário, a mesma forma eu vou adicionar e eu vou inserir aqui as informações do funcionário que eu quero admitir. Certo? Então aqui eu vou selecionar qual empresa e eu vou preencher as informações. Então podem observar aqui que nós temos um asterisco. Então essas informações aqui que tem asterisco, certo? São as informações que são obrigatórias. Beleza? Então quem é que definiu que vai ser obrigatório ou não? O escritório. Onde nós vimos já isso em configurações, parâmetros, onde eu marquei o que seria obrigatório para o cadastro funcionário. Ok? Então ele vai preencher essas informações, ele pode deixar como rascunho, se ele não concluir, e depois pode salvar e enviar para o escritório. A gente vê aqui, ó, os dados profissionais, os dados pessoais, quem são os dependentes. Então tudo isso ele vai preencher e vai enviar para o escritório e vai ficar aqui, ó. Essa solicitação. Então bora lá, como é que o escritório procede, tá? Então a partir de agora, o escritório não vai mais proceder por dentro do Onvio. Então aqui, ó, em cadastro de funcionários, férias, rescisões, afastamento e lançamentos, dentro do Onvio, ele vai só visualizar. Agora, o interessante mesmo é ele trabalhar por dentro do sistema. Por quê? Porque dentro do sistema ele vai conseguir proceder com essas solicitações e executar dentro do sistema. Então, aqui do lado esquerdo, ó, nós temos já os ícones, ó, de solicitações gerais, documentos, cadastro de funcionários, ó, que é o que nós estamos vendo, ó,
E aí a gente vê, ó, nós temos dois, ó, certo? Então a gente tem em status diferentes, né? Nesse caso aqui, ó, bora dar uma olhadinha em detalhes e a gente vai ver, ó, CPF, data da admissão, a solicitação, ó, e aí a gente vê, ó, geral, todas as informações desse funcionário, profissionais, pessoais e dependentes. Então tá, o escritório recebeu essa notificação, o que é que o escritório vai fazer? O escritório vai clicar aqui, ó, executar no sistema. Quando ele clica em executar no sistema, ele automaticamente já vai abrir a tela de cadastro de funcionário com as informações que ele mandou. Nome, fulano de tal, CPF, né? Colocou o cargo, o departamento, a admissão. Então, assim, quanto mais informação o cliente digitar na solicitação, melhor vai ser para o escritório, por conta que já vai vir essa informação dentro da solicitação. Então, o escritório vai fazer o quê? Completar o que falta e admitir esse funcionário. Certo? Bem tranquilo essa parte de funcionário. Da mesma forma, são as outras solicitações de férias, rescisão e afastamentos, tá? Então eu vou mostrar aqui de forma rápida e lá dentro eu mostro detalhado. Então aqui da mesma forma, está sem análise, ó. Então eu vou vir aqui dentro, ó, e executo no sistema, dependendo do que seja, tá? Então bora lá, ó. Solicitação de serviço, ó. Férias. Opa. Solicitação de serviço, férias. Adiciona e diz qual a empresa, qual o empregado, qual a data de início do gozo, dia de gozo, abono se tiver, data do aviso, data do pagamento, assunto de inscrição, envia. E aí o escritório recebe e executa. Da mesma forma, a rescisão vai dizer quem é o funcionário, qual a empresa, qual o empregado, qual o motivo, da mesma forma, ó, certo? Se foi empregador ou foi empregado, a data do aviso, tudo bem bonitinho, bem tranquilo isso, ó, aviso ou cálculo da rescisão. Da mesma forma, afastamento. Tá? A gente está falando aqui rápido porque isso aqui é bem simples, ó. Bem simples mesmo. Tipo de afastamento, data do afastamento, certo? E aí aqui no afastamento é possível colocar o atestado, no caso. E rúbricas, que é o último, tá? Lançamento de rúbricas. Então, lançamento de rúbricas, o que é que acontece? Eu também, da mesma forma que eu tenho que configurar aqui para me recepcionar as informações de cadastro de funcionário, nas rúbricas da mesma forma. Eu também tenho que fazer essa configuraçãozinha. Só que essa configuração é dentro do sistema. Então aqui em rúbricas, eu vou ter que estar logado na empresa que eu quero configurar e eu vou ter que estar ativando aqui, ó, utilitários. Opa, essa empresa aqui não está ativa, Patrícia, no óbvio. Certo? Então já verificamos isso já, ó, que eu não falei para vocês. Aqui dentro de arquivos, a gente tem filiais. Aqui dentro de filiais tem portal do cliente, ó. Tem que permitir, ó, o cadastro de empregados estagiário no portal do cliente também. Certo? Senão a gente não consegue cadastrar funcionário nessa empresa. Mas aqui no caso, não é nem isso não. Essa empresa aqui é porque ela não está ativa dentro do ONVIO. Deixa eu pegar aqui um que esteja, ser mais rápido. Por exemplo, opa, não tenho acesso. Talvez essa empresa exemplo livre. Pronto. Esse cliente aqui, exemplo, acredito que esteja. Falta. Vou configurar essa empresa aqui, pessoal.
Aqui, ó, lançamentos, gerar rubrica portal do cliente. Pronto. Foi atualizado agora, tá? Na última versão, ela mudou, estava aqui em cima e agora fica aqui dentro de lançamentos, ó, que eu estava falando para vocês. Pronto, ó. Agora sim, a gente vê, ó, que é o espelho, ó. Então, o que eu informei aqui as rubricas que eu ativei para essa empresa, ó, elas aparecem aqui dentro do portal do cliente, tá? Me desculpem aí pela falha da memória, porque atualizou agora a versão e eu ainda estava pensando na versão antiga, tá? Então bora tirar isso daqui, ó, não quero mais e nem hora extra também não, eu só quero só gratificações de falta e eu vou gravar, ó. Já possui lançamento de evento portal do cliente. Por quê? Porque aqui, ó, eu falei que iria começar a partir do dia 1º de 2019, tá? Mas aí já tem lançamentos lá, né? Então bora colocar aqui competência 10, ó, que é o que eu estou fazendo agora, ó. A partir de outubro, mensal, a partir do mês 10, ó, 2019. Quero colocar só gratificação. Tá? Beleza. E eu incluo, gravo e aí eu vou ter o acesso lá, tá? Envio para o escritório, a mesma forma como eu tenho aqui, ó, importação realizada e aqui está sem análise, e o escritório recebe. Só concluir aqui para vocês, tá? E aí o escritório vai receber essa solicitação e eu importo para dentro dele, ó. Geral, férias, esses afastamentos, não é nenhum desses, informações da folha de pagamento, rúbricas no caso, aqui ó, lançamento de eventos, ó. Que ainda não foi importado, ó, sem análise, ó. Pronto, ó. Executo no sistema e ele já vai abrir a minha folha já, ó. Lançamentos, rúbricas ou meu atendimento, caso é 11, subscrever as rúbricas lançadas ou não, certo? E aí ele vai lançar na minha folha 8, ó, que foi o exemplo que eu já tinha lá, ó. Gravo os lançamentos e ele vai preencher para mim esses lançamentos, certo? Então pessoal, esse foi o nosso demonstração do ONVO, tá? Foi mais um treinamento do que a demonstração, mas vocês viram toda essa funcionalidade, né? E essa novidade que a gente tem, principalmente agora por conta que a gente tem os aplicativos, né? Então essa é a inovação que a gente vai ter, né? E todo esse layout moderno que a gente tem para facilitar a comunicação entre o cliente e o escritório de contabilidade.